daria para quem quer começar como auxiliar veterinário? Eu acho que o conselho que eu daria seria para ter paciência e persistência. Porque, assim, é uma área que demanda muito. Demanda psicológica, emocional e fisicamente. Demanda demais e você acaba tendo que abdicar de muitas coisas. Mas a recompensa que ela vem após, ela é gritante também. Sim. Então, assim, da mesma forma que você abdica, você tem essa recompensa de volta. Então, se você tiver ali essa conexão e essa vontade de ir em frente, eu acredito que você consegue ter uma recompensa muito boa. Não só financeira, quanto emocional para o seu pessoal. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar mais um episódio do EasyCast, tá bom? Hoje a gente tá com a professora Andressa, ela é médica veterinária, nossa professora aqui no curso de auxiliar veterinária. A gente vai bater um papo com ela, entender o curso, entender sobre a trajetória dela até aqui. Seja bem-vinda, Andressa, se apresente aí pro pessoal te conhecer melhor. Muito obrigada, Laura. Eu sou a Andressa, eu sou médica veterinária, eu sou nutróloga e também sou pós-graduanda em dermatologia. Eu posso responder pra você? Pode, não. Tá, fica mais confortável. Isso, pode sim, a gente vai bater um papo. Quais os principais desafios que você tem como educadora nessa área da medicina veterinária que você acha que, sim, te despertou medo quando foi começar? Na verdade, tudo, porque é muito diferente. A rotina clínica ela é uma rotina que demanda muito, mas a rotina educacional ela também demanda muito. Quando a gente olha de fora, a gente não vê tudo que demanda da gente, mas demanda muito psicológico e emocional, porque são pessoas diferentes lidando com pessoas diferentes na rotina clínica também. Além das aulas teóricas, qual a importância da aula prática mesmo, em estágios para a formação de um auxiliar veterinário? Eu acredito que tudo, porque quando a gente fala da aula prática, a gente consegue ter ali a conexão direta entre a aula teórica e a aula prática, porque na prática a gente só sabe o que tem que fazer, a gente não pega a mão na massa. Então as aulas práticas faz com que, além do aluno ter ali essa conexão com a profissão de fato, ele entenda como ele deve tratar ali o animal, porque nós estamos falando de uma vida, né? Nós estamos falando de algo que demanda muito cuidado nosso. Então é assim uma necessidade gritante no curso em si. Qual conselho você daria para quem quer começar como auxiliar veterinário? Eu acho que o conselho que eu daria seria para ter paciência e persistência. Porque, assim, é uma área que demanda muito. Demanda psicológica, emocional e fisicamente. Demanda demais e você acaba tendo que abdicar de muitas coisas. Mas a recompensa que ela vem após, ela é gritante também. Sim. Então, assim, da mesma forma que você abdica, você tem essa recompensa de volta. Então, se você tiver ali essa conexão e essa vontade de ir em frente, eu acredito que você consegue ter uma recompensa muito boa. Não só financeira, quanto emocional para o seu pessoal. E agora, como sua experiência como educadora que você pegou até hoje, qual que você acha que é o desafio que os alunos mais têm entrando nessa área como auxiliar veterinário? Eu acredito que seja ali a quantidade de conteúdo, a quantidade de informação que eles têm. Porque eles acham que é só o A e é o abecedário inteiro. E aí, quando eles entram, eles são sobrecarregados, bombardeados com uma gama de informações que eles não tinham essas informações. Então, para eles é uma coisa muito grande. E muitas das vezes são informações que eles não querem ter. Então, informações sobre eutanásia, sobre maus tratos, sobre código de ética. Então, são coisas pesadas, mas são coisas que são necessárias. Então, eu acredito que a maior dificuldade após entrar no curso seja essa. Seja ser bombardeado com essas informações que são necessárias, que elas demandam desse entendimento. E isso a gente até acaba continuando muita resistência por isso, né? Sim. Porque é outro lado da veterinária, um lado mais escuro, mais difícil, então acaba tendo mais cancelamento por isso. Exatamente, porque muitas vezes ele entra falando assim, eu vou cuidar do bichinho bonitinho, ele vai chegar pra uma vacina, todo tutor cuida. E aí eles têm contato com maus tratos, eles entendem que existem os maus tratos, que existem as pessoas que não querem mais animais e simplesmente jogam fora ou abandonam em clínicas, que isso acontece. E aí quando eles têm esse contato mais próximo, eles acabam tendo a desistência por não ter que querer viver isso. Sim, exatamente. E isso é bom, acaba sendo um diferencial em você como educadora, como eu tô aqui presente com você todos os dias, traz a realidade realmente, porque tem muita gente que entra achando que são flores, são coisa boa, e quem tá educando, quem tá ensinando não mostra que realmente tem um lado mais escuro, mais difícil. Sim. E acaba se frustrando com isso, né? Exatamente, porque muitas vezes eles entram e pensam que é um mundo de flores, a veterinária. Eu vou pegar esse bichinho, ele é muito lindo, eu vou cuidar dele, ele vai sair super bem. E
muitas vezes o animalzinho que ele chega, às vezes ele não estava tão mal, ele tem uma piora progressiva. E muitas vezes ele pode nem sair desse internamento. E essa é uma parte que acaba pegando muito neles. E aí que entra o emocional, isso mesmo, você falar, o psicológico da gente mesmo, Sim. né? Porque da mesma forma que a veterinária ela te dá muitas coisas, ela te tira muitas coisas. Entendeu? Porque é uma profissão que demanda muito de você psicológico e fisicamente por isso. Porque da mesma forma que ela te dá, ela te tira. Então os animais te dão amor, te dão carinho. Eles assim enchem o seu coração, sabe? Mas da mesma forma que eles enchem o seu coração, podem vir pessoas ou situações que acabam de te tirar tudo isso que eles te encheram. Então é uma constante troca. Sim. Então, tanto como você pode trocar frustrações, você pode trocar sentimentos bons. E logo após a sua formação, porque a gente sabe que quando a gente está graduando ainda, a gente cria expectativas de como vai ser depois que a gente se forma, depois que tudo acontece. E qual foi a experiência? O que aconteceu depois que você pegou seu diploma e começou a trabalhar mesmo como médica veterinária? Então, o choque de realidade ele é muito grande. Ele é gritante demais. Porque quando nós estamos na graduação, que nós estamos estagiando, tudo, geralmente a gente está na parte mais interna do hospital. Então, nós trabalhamos em internamento, em cirurgia. Então, são procedimentos já fechados. Então, nós já temos isso tudo ali agregado. O tutor ele já aceitou esse tratamento. Quando nós vamos para a parte de clínica, nós temos um tutor que muitas vezes ele não é receptivo ao tratamento porque ele não acredita na sua conduta profissional. Muitas vezes ele não quer fazer o tratamento, mas ele não tem condições financeiras de fazer esse tratamento. E aí, geralmente, o veterinário de trabalho terceirizado, ele não consegue ajudar também esse tutor de nenhuma forma, com desconto, nem nada. Então, isso acaba pegando muito no emocional da pessoa também. Então, a diferença é muito gritante, o choque é muito grande. E logo após a graduação, você fez sua pós, né? Porque além de médica veterinária e professora, ela é formada em nutrição e está se formando agora em dermatologia. E qual foi o momento que você falou assim, agora eu preciso mesmo fazer uma pós? E por que nutrição? E por que também dermato, né? Quando eu percebi essa demanda, foram tutores reclamando de problemas que poderiam ser evitados. Então, se eles tivessem uma instrução correta desde o início, se eles tivessem ali uma demanda correta ali desse cuidado, alguém explicando como que deveria ser feito esse cuidado, como que poderiam ser evitadas doenças. Então, todo esse cuidado precoce, eu acredito, né, para esse tutor, toda essa informação fosse passada, muitas doenças poderiam ter sido evitadas. São doenças que não tem necessidade desse animal ter, que geralmente são alimentares. Então eu percebi que eu precisava entrar nessa parte. Como eu já gostava da área de nutrição, pesquisei alguns cursos de dietética, vi que fazia sentido para mim isso. E aí a partir daí eu entrei nessa parte de nutrologia, né? Posterior a isso eu fui atuando na área. Percebi que tinha ali um contexto muito grande entre um e outro, os dois estavam diretamente ligados, né? Então, muitos dos animais que eu recebia de encaminhamento, esses animais eles vinham de dermatologistas que não tinham conseguido um cuidado ali clínico com medicamentos, estavam investigando uma dermatopatia alimentar, então acabava sendo muito necessário incluir a dermatologia com a nutrologia. E aí eu acabei vendo que existia essa demanda, que para conseguir tratar alergias alimentares seria interessante que eu conseguisse tratar a dermatologia também, porque um estava diretamente agregado ao outro. Então a partir daí eu entrei na parte de dermatologia e alergologia. Arrasou, perfeito. E qual o caso mais desafiador que você viu que entrava as duas pós-graduações que você tem, que você está fazendo também, que assim, você olhou e falou assim, ainda bem que eu tô me especializando nessa área, que foi chocante para você? Eu acredito que o caso do meu cachorro. Sério? O meu cachorro ele tem uma alergia alimentar muito grande. Eu chamo Francisco. Ele tem uma alergia alimentar muito grande, que é essa pele dele, ela nunca fica 100% saudável. Então ele tem uma coisa que a gente chama de dermatite atópica. Nossa, esqueci isso. Esqueci, juro por Deus. Vai, pode continuar aí. Então ele tem uma doença que a gente chama de dermatite atópica, que é basicamente meio que uma alergia a tudo. Então, direto a gente tem que fazer essa troca aí de medicação. Agora a gente tá fazendo uma mudança de medicamento porque ele já se acostumou, ele tá com a dose máxima do oclacitinib, que é o famoso Apoquel. Ele tá com a dose máxima do Apoquel e ele não tá tendo resultado. Então a gente tá fazendo uma mudança de medicação para procurar resultados. A gente faz manejo alimentar, a gente faz suplementação com ômega 3, suplementação com coenzima Q10, tudo isso. E a gente precisa ficar o tempo todo, porque a dermatologia muitas vezes ela não tem um resultado. Não é como se fosse um processo cirúrgico. Então, por exemplo, fiz a cirurgia, o animal está curado.
Não, eu posso. O animal que ele tem uma dermatopatia, ele pode muito bem desenvolver outra dermatopatia em cima dessa dermatopatia. E assim como pode desenvolver outras questões, como por exemplo uma doença endócrina por conta desse tratamento. Então o animal que ele tem essa dermatopatia, ele acaba tendo esse cuidado contínuo. Ele geralmente não fica 100% curado. Ele sempre tem alguma coisa. Então o caso mais desafiador, que ainda está sendo tratado, é esse. É um caso bem próximo. Arrasou. Faz quantos anos que você já está graduada? Fazem 3 anos. 3 anos. Eu terminei a faculdade em dezembro de 2021 e me formei, fiz ali a minha colação de grau em fevereiro de 2022, que eu peguei meu diploma. E o que você acha que mudou de lá pra cá na medicina veterinária? Porque a medicina em si tá sempre mudando, sempre com mais coisas, então é uma área que a gente sempre tem que estudar mais. Qual que você acha que foi a diferença hoje em dia? Porque quanto mais vai tendo mais conhecimento, vai aparecendo mais doenças, mais procuras e mais casos. Sim. Então qual você acha que foi a mudança até hoje? A mudança é contínua, né? Eu costumo falar sempre para os alunos, geralmente na primeira aula, que hoje em dia os filhos são os pets, os novos filhos são os pets, os novos pets são as plantas, né? Então hoje em dia pet tem convênio, coisa que quando eu me formei quase não tinha, era muito raro. O pet ele tem convênio, o pet ele tem alimentação natural, ele tem uma alta gama de profissionais especializados para poder cuidar dessa saúde dele, né? Desde uma coisa mais comum, que é uma cardiologia, uma pneumologia, até um cuidado comportamental. Agora voltando para a parte dela como professora, vou fazer umas perguntinhas na questão do seu curso que você dá, tá bom? Não dou nada, eu dou ministro. Calma, tinha que no personagem. Voltando para a parte da Andressa como professora, como educadora, vamos fazer algumas perguntinhas do curso, tá bom? Para tirar algumas dúvidas. Qual é a principal função de um auxiliar veterinário dentro de uma clínica? Assistir o animal, é a mesma função que eu te falei do enfermeiro em si veterinário, né? Então ele vai assistir esse animal, ele vai entender se ele está tendo melhor ou piora, ele vai cuidar, fazer todo o manejo desse animal, cuidar do ambiente que esse animal está, da limpeza ali, da manutenção de onde esse animal está, aplicar a medicação, calcular medicações. Então assim, é uma responsabilidade muito grande. E ao longo do curso, eles têm aula prática ou somente aula teórica? Você aborda também coisas que tem na faculdade ou você não tem tanto assunto assim que tem na faculdade? Ou você é muito mais ampla? Não, nós abordamos tudo que realmente tem na rotina. Então, assim, o curso, muitos dos cursos, eles não têm coisas de rotina. Esse curso em si, ele foi formulado todo para ser um curso de rotina. Então, eles aprendem a anatomia, eles aprendem as principais doenças infecto-contagiosas e parasitárias, inclusive zoonóticas e não zoonóticas, como eles vão se proteger dessas doenças com biossegurança. Eles aprendem os princípios cirúrgicos, não podem fazer cirurgia, mas aprendem como tem que se portar no ambiente cirúrgico, como que é montada uma mesa de instrumentais cirúrgicos, como que eles fazem uma sutura, eles aprendem sutura. E sobre a aula prática, eles têm quase todas as aulas práticas. Então sempre a gente tem que fazer uma aula teórica e fazer uma prática dessa teórica para que eles consigam entender e fixar esse conteúdo. Perfeito. E o que é necessário para fazer o curso? Tem idade específica? Tem que trabalhar na área já? Ou pode ser qualquer pessoa que tenha um sonho de iniciar? Tem, a pessoa tem que ter acima de 16 anos, pode ser tanto homem quanto mulher, tendo acima de 16 anos, né? Pra que consiga tomar a vacina certinho, conseguir fazer ali toda a preparação de fato pra conseguir trabalhar na área. Antes disso, a pessoa não tem como fazer essas preparações pra poder entrar na área. A pessoa também não precisa ter experiência nenhuma, porque tudo é ensinado no curso. É ensinado desde como é esse mercado, né? Como que é a expansão desse mercado, até como que ele vai se portar, como que calcula as medicações, quais medicações tem que usar, como são aplicadas essas medicações, tudo isso é aprendido no curso. Qual que é a diferença do curso que você ministra para os outros cursos que tem no mercado? Isso eu tenho propriedade para falar, porque eu fiz um curso de auxiliar veterinário que durou acho que 3 ou 4 meses. E assim, eu aprendi pouquíssimo. Honestamente, eu não tive nenhuma aula prática nesse curso inteiro. Eu tive só aulas teóricas maçantes de dentro da sala de aula, que a gente ficava quase dormindo. Então, assim, o único diferencial do curso era que ele tinha o estágio, mas a gente passava ali uma semana indo pro estágio, 2 horinhas por dia, também era um estágio consideravelmente curto. Então, a gente não conseguia pegar mesmo a mão ali do que fazer. Nós tínhamos mínimas matérias
Eu em nenhum momento aprendi anatomia, em nenhum momento aprendi cálculo de dose. Emergência, eu não sabia como atuar quando chegava uma emergência. Era colocar as mãos na cabeça e orar pra Deus, né? E nesse curso, além de ser um período muito mais extenso, que é entre 9 e 10 meses, né? Ele é um curso que ele é muito mais completo. Então, as aulas, elas são realmente, como eu falei, pensadas para a rotina do auxiliar. Então, esse auxiliar, ele vai trabalhar desde a parte que ele pode trabalhar como banho e tosa, ele pode trabalhar no pet care e ele pode também trabalhar dentro de uma clínica. Eu tenho uma conhecida que é auxiliar veterinário que ela trabalha em um canil, que ela faz ali os cuidadinhos dos filhotes nesse canil. E para quem vai entrar na área agora, para quem pretende se tornar um auxiliar veterinário, qual o conselho que você dá para essa pessoa? Eu acredito que realmente entrar no curso, porque além do investimento ser menor que uma faculdade, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que faculdades não são baratas, ainda é fechado o semestre, tem um contato dos 6 meses ali, do semestre inteiro. Muitas das vezes a pessoa não gosta da área. Então, entrar no curso, aliar as aulas práticas dentro do hospital veterinário, que essa parte é muito importante, porque tem vivência com animais reais, com doenças reais, tratamentos reais em andamento. Então, a pessoa entende se é realmente isso que ela tem a vocação, é isso que ela quer seguir para a vida dela, antes de entrar nesse tipo de investimento. O investimento do curso ele é gritantemente menor. Perfeito, perfeito. E é isso, gente. Se você tem vontade de se tornar um médico veterinário, venha, faça o curso, porque a gente sabe que ali são longos 5 anos. Aqui você fica 8 meses com a gente, você tem as aulas práticas no hospital veterinário, então você pode realmente ter certeza se é isso que você quer. Venha ter certeza, não tenha dúvida, não comece nada com dúvida. E o curso realmente serve para isso, para tirar sua dúvida sem isso esquecer futuramente. E não precisa, logo após você se formar, se tornar um médico veterinário. Tem muita gente que consegue construir carreira como auxiliar veterinário. Na verdade, é uma carreira bem remunerada, Sim. É uma carreira muito expansiva, a carreira de auxiliar de veterinário. Então, perfeito. Muito obrigada, Andressa, por ter vindo. Imagina, eu que agradeço pelo convite. E é isso, gente. Hoje a gente encerra mais um EasyCast, tá bom? Tchau, tchau!